Coventry, Inglaterra, 1519. Fale, criança. Mostre-nos seu grande conhecimento. Mamãe. Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso pai. Sim? E o que mais? Nosso pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês. Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. Gloucestershire, 3 anos depois. Numa distribuição Comevi. O Fora da Lei de Deus. A história de William Tyndale. William, por onde andou? É tarde. Perdoe-me, Lady Anne. Não há o que perdoar, mas tem uma visita. Visita? Venha e veja por si mesmo. Ele irá jantar conosco e, pela aparência dele, eu diria que seu apetite será amenizado apenas pela ânsia de vê-lo. Um amigo. É só o que lhe direi, nada mais. Você tem familiaridade com o nome Thomas Ponte? Não, senhor. O mercador de Londres, parente de minha esposa. Um primo ou coisa assim. Agora, ele é um homem de sua crença. Fala incessantemente de Erasmus e Lutero e do novo ensinamento, como ele chama. Londres está a algumas milhas de Cambridge, senhor. Eu sei disso. Mas o mundo cresce pouco com o passar dos dias. Embora o mundo do conhecimento cresça muito dentro dele. Porque mesmo aqui em Cotswold, nós... John! William, amigo! Finalmente! De fato, finalmente, um homem poderia morrer por falta de alimentos. Lady Anne disse que ficaria para jantar. E não apenas para jantar, mas também para dormir 1 ou 2 noites. Diga que ficará. Ficarei.
Aí eu disse, o seu cavalo é maior em toda a Inglaterra. Se Aníbal tivesse possuído uma montaria dessa, ele teria conquistado Roma. Para mim isso era uma brincadeira, mas para o rei, um desafio. Muito bem que seja, gritou ele. Mudaremos as montarias e correremos de novo. E correu? Ah, tinha que obedecer o rei. Mas havia um problema. Embora fosse político perder, como poderia perder com um cavalo melhor e mais rápido de toda a Inglaterra? O que me diz, hein? Bom, se ganhar, ofende o rei. Se perder, ofende o cavalo dele. Certamente seria melhor perder. Ah, sim. Bem, corremos e eu venci. E o rei bateu em meu ombro e disse, você será meu campeão. Só que o rei tinha cerca de 17 anos. E eu cerca de 22. E metade da força dele. O que teria feito, William? Perdido ou ganhado? Nenhuma dessas coisas. Entre um cavalo e eu gosto de uma carruagem. É um homem bom e amável. Mas as crianças dele não precisam de um tutor. Talvez nos próximos anos, mas agora... Então, o que eu deveria fazer? Volte comigo. Você tem muito que oferecer, encorajamento para dar. Você tem fé e sabedoria. Por que nos roubaria isso? Por que roubar a si mesmo, companheirismo? E o carpinteiro, o ferreiro, o camponês? É melhor eles serem roubados? Esse homem aqui, onde ele achará Cristo? Os padres mostrarão? Ou os frades? Eles o têm distanciado, orando aos santos com palavras que estão além do seu entendimento. Então ficará aqui no fim do mundo para ensinar os camponeses. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de saber o que Deus queria que ele fizesse. Antes de ensinar, eu também tenho que aprender. E então? Foi no idioma de Israel que os salmos foram cantados no templo de Jeová. Por que o evangelho deveria falar a Inglaterra em latim, a língua da antiga Roma? Eu traria as escrituras para a Inglaterra, para os ingleses lerem. E o Senhor Deus falou através de seu profeta Jeremias e disse que uma coisa horrível tinha acontecido na terra. As profecias dos profetas mentiam, ele disse, e os sacerdotes regiam pela sua própria autoridade. E isso era Israel. O povo escolhido de Deus, tirado do cativeiro no Egito e levado para a terra prometida. Os sacerdotes regiam pela sua própria autoridade. E o que podemos dizer da Inglaterra agora? O que podemos dizer de nossos monges rudes, nossos sacerdotes gananciosos e nossos prelados pomposos? Eles não são o evangelho de Cristo, mas um comércio. E um comércio lucrativo. Pensem nisso, eles querem dinheiro para tudo. Querem dinheiro para batismos, dinheiro para ação de graças, dinheiro para casamentos, dinheiro para enterros, para penitências, para as almas das pessoas, para os cálices e os sinos. Isto é para a glória de Deus. Deveria você baratear a salvação e oferecê-la sem um sacrifício? Como o salmista falou, os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado e o coração contrito. Este homem zombou de mim diante da multidão. Pobres dessas ovelhas. O pároco tosquia, o vigário corta, o sacerdote raspa, o frade desbasta. O que nos falta é um carniceiro que tire a pele. Por que o prelado se veste de vermelho? É para mostrarem que estão preparados a qualquer momento para sofrer o martírio pelo testemunho da palavra de Deus, a palavra de Deus. Se qualquer homem aqui fizer uma pergunta concernente à palavra de Deus, eles estarão prontos a queimá-lo. Ele tem que ser calado. O dia vem, diz a palavra de Deus, quando eu trarei a fome na terra. Não a fome de pão, não a sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Prepararam uma cilada para você e eles conseguirão. Você precisa ter cuidado. Eu sei. As pessoas têm sido queimadas. Simples pessoas, honestas, queimadas. E por quê? Por ensinar seus filhos o Pai Nosso em inglês. Isso não assusta você? Eles terão uma ressurreição melhor. Eles ensinaram seus filhos o Pai Nosso e foram queimados. Você quer dar à nação a escritura inteira. O que eles farão com você? Você não tem medo? Tenho. Tenho mais medo daquele que tem o poder de destruir a alma. Nada do que eu diga irá mudar você. Eu pedirei apenas que ande cuidadosamente. Arquebus. O primeiro. O iniciador, aquele que fez o início. O iniciador. O iniciador e consumador da nossa fé.
Se eu digo iniciador e consumador, o leitor irá crer que existe um final para a nossa fé. Quando para a nossa fé não existe um fim. Teleiotes é o que completa, mas não o que termina. Teleiotes é um bom artífice que completa o seu trabalho. Um poeta, talvez, que, tendo trazido sua arte à humanidade, agora traz o perfeito acabamento disso. E Arquibus, o iniciador, o criador, o autor. O autor e consumador de nossa fé. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. William, perdoe-me, assustei você. Não. Parece preocupada. Tenho uma carta para você. Ela tem o selo da igreja. Mais notícias? Eu acho que sim. Já há algum tempo tem havido censura a você entre os sacerdotes e frades. Temo que John Bell tenha o que dizer. Vamos ler isso e saber o que devemos temer. Sou intimado para estar diante do bispado para responder por heresia. Como responderá? Sr. Tyndale tem sido acusado de heresia. Em argumento, em lógica e em divindade. Responderei a estas questões se puder trazer apenas uma testemunha para mostrar onde tenho errado. Eu testemunharei que você difundiu as escrituras expondo-as diante do povo. E eu responderei que apenas expus a palavra de Deus porque eles têm que encontrar Cristo. A palavra de Deus. Até nós somos incapazes de esclarecê-la. Como podem, então, as pessoas comuns? Este é um mistério para aqueles que leem sem Cristo. Este é o porquê deste ser um livro obscuro para os senhores. Nada é obscuro para nós. Nós é que esclarecemos as escrituras para o senhor. Então estão perdendo seu tempo e se aborrecendo. Longe de explicarem as escrituras, são os senhores que as têm escondido. Os senhores queimam quem as ensina. Porque se pudessem, os senhores mesmos queimariam a verdadeira palavra de Deus. Basta, por favor. Não estamos aqui para debater. Sr. Tyndale, está escrito nas escrituras que as pessoas deveriam se sujeitar às leis e autoridades e deveriam obedecer aos magistrados. O que está fazendo está fora da lei da Inglaterra. Se negar que a lei deve ser seguida, o senhor nega as escrituras. Eu deveria então perguntar primeiro, se o senhor ofende a lei, pode algo bom vir disso? O que o senhor acha? Segundo, eu aconselharia que, embora tenha amigos em altos postos, mesmo Sir John Walsh não está acima da lei. E em terceiro, eu determino solenemente que quando o senhor sair deste lugar, obedecerá à lei e não falará mais heresia. Agora vá. O senhor ora aos santos. Fez imagens deles. Acende velas para eles. E se essas imagens podem ver e ouvir, talvez também tenham fome. E se tem fome, por que não faz um buraco em suas barrigas e coloca comida e bebida dentro? Zombaria é uma doença em alguém tão jovem. Sua mente está cheia de invenção. E blasfêmia. O senhor zombaria das imagens sagradas? Não zombaria mais do que o profeta Isaías. Ele escreveu sobre um homem que cortou uma árvore para acender uma fogueira e fazer pão. Quando estava aquecido e satisfeito, ele pegou o restante daquela madeira e esculpiu uma imagem. Então se prostrou diante dela e adorou e disse: "Você é meu Deus, salva-me." Isaías estava zombando quando escreveu isso? Isaías escreveu isso? O senhor é um sacerdote, instruído na filosofia da Universidade de Cambridge. Se o senhor aprendeu, como nós supomos que tenha aprendido, educado em grego e latim e divindade, treinado nas artes do debate... Se o senhor não pode entender Isaías ou as escrituras e as explica imprudentemente, como poderá o leigo ignorante, o ferreiro, o tecelão, o camponês, esses que contam nos dedos e nos olham para guiá-los? Espere um momento, doutor. Como nosso senhor disse,
Autant de aude cainus tu pneumates ale. Ah, poupe-nos. Eu reconheço o seu saber. O senhor precisa ostentá-lo perante nós. Pensei que a tradução pudesse causar ofensa. A sua presença nessa mesa causa ofensa, a qual suportamos por causa de nosso anfitrião e afável anfitrião. Se nosso senhor falou, não seria melhor ouvir isso em inglês? Seria se toda a Inglaterra pudesse ouvir em inglês. Maldita essa impertinência. O que ele disse? Quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele lhes guiará por toda a verdade. E isso, jovem Tyndale, é o que o Espírito faz através da igreja. Mas a igreja tem muitas opiniões. Um homem segue Duns Scotus, outro Tomás de Aquino, outro Bonaventura. Se todos esses homens estudiosos estão em contradição uns com os outros, como podemos distinguir o certo do errado se não pela palavra de Deus? A palavra de Deus diz: se teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Dê as escrituras para os homens ignorantes e estarão arrancando seus próprios olhos e seremos uma nação de homens cegos. Sim, a palavra de Deus, somos uma nação de homens cegos. Mas sem a ajuda dos doutores, a palavra de Deus é muito difícil de entender. E não há como comparar a roupa do clero. Existem mais doutores do que partes de roupa e só há uma medida para a escritura. Então, como podemos medi-la? Pelo Papa. O Papa que Deus colocou na terra em sucessão direta ao apóstolo Pedro. O Papa através do qual Deus administra verdade e justiça. O Papa! O Papa! Mas como, se o Papa é a divergência com as leis de Deus? Então seria melhor ficar sem as leis de Deus do que as do Papa. Bom, jovem senhor, o que me diz disso? Eu desafio o Papa e todas as suas leis. E se Deus guardar a minha vida, eu verei que um camponês saberá mais das Escrituras do que o Senhor. Perdoe-me, Lady Anne. Não me sentaria à mesa com blasfemos e hereges. E eu também. Não, por favor, esperem. Eu não queria acabar com a refeição. Eu vou para o meu quarto. Deve ficar onde está. Eu o acompanharei até a porta. Sua hospitalidade é conhecida. Sua mesa é insuperável e agradecemos por sua gentileza. Cuidado, meu jovem. Existem fogueiras na terra e fogueiras no inferno. Tenha cuidado com a que não é necessária para lhe mandar para a outra. Perdoe-me, Lady Anne. William. O que posso dizer? Se sua vida não estivesse com tanta reprovação, seria mais fácil. Nenhuma vida está sem reprovação. Mas tenho medo. Medo por você, por mim, minhas crianças. Sua posição não é segura? John é amigo do rei. Na sua coroação, ele foi o campeão. Mas o rei é regido por muitas coisas. Seu conselho, seu chanceler, suas paixões, a visão de sua face no espelho. Ninguém está seguro. Muito bem, jovem William. Estamos todos livres deles. Não foi a minha intenção. Não estrague tudo me dizendo que essa não era a sua intenção. Tem mais conhecimento em seu dedo mindinho do que todos esses doutores jamais esperam ter. Fiquei entusiasmado. Mas a raposa está entre as galinhas. E logo a máscara irá cair. Eles não vão lhe perdoar. E não posso lhe prometer proteção. Então, terá que me deixar ir. Não, não e não. Se você pode desafiar o próprio Papa, posso desafiar alguns clérigos. Se nosso Deus quiser que você fique, eu não farei você partir. Como posso ajudar, jovem William? O que lhe preocupa? As escrituras falam com uma voz, mas homens mais velhos do que eu e sábios parecem falar com outra. Então, certamente estão errados. Mas não se engane, nem todos na igreja estão errados. A Inglaterra tem testemunhas.
Gostaria que a Inglaterra tivesse as escrituras. Então faça isso. Está dentro do seu propósito. Dentro do meu propósito. Mas fora da lei. A não ser que tenha licença de um bispo. Mas que bispo na Inglaterra desafiaria a autoridade do Papa? Não há ninguém. Só um último conhecido por ter ajudado Erasmus. Cuthbert Tunstall. Vá ao bispo de Londres. Se Deus quiser que prospere, então você prosperará. Mas tenha cuidado com o que diz. Ele tem uma mente vasta, mas os outros não. Se isso for visto como uma persuasão evangélica, lhe custará muito. Essa é a carta de apresentação do Sr. Henry Guilford, administrador particular do rei. Se deseja encontrar o bispo Tunstall... Sir John, eu não desejo mais nada. Se apenas ele me vir e me der autorização... Veja o que quer. Mas Sir Henry não pode modificar o pensamento dos bispos. Você tem que fazer isso. Obrigado, Sir John. Este é o endereço do meu primo, Thomas Points. Sua casa é pequena, mas será muito bem recebido até achar acomodação. No Palácio do Bispo, talvez. É muito gentil. Trouxe alegria para nossa casa nos últimos 2 anos. Agora vai parecer vazia. Deus esteja com você, William. Amém. Londres, 1523. Bom dia. Bom dia. William, quero lhe apresentar Humphrey Monmouth. Ele é um mercador e um homem das escrituras também. William foi tutor de meus sobrinhos em Gloucestershire. O seu bom nome eu tenho precedido. Onde está se hospedando? Com o Thomas e sua esposa, até eu achar um quarto. Então não precisa mais procurar. Minha casa é grande. Qualquer homem que pregue tão bem quanto você será bem-vindo. Eu agora vou lhe mostrar tudo. Somos muitos, mas cuidado. Aquele homem ali, o que você vê? Um homem com a força de um boi. E com a fé de uma criancinha. Harry? Thomas falou de seus propósitos. De seus estudos de grego. Que quer traduzir as escrituras para o inglês. Se Deus quiser. Desejaria a Deus que sua palavra não fosse lida? Wycliffe traduziu, mas poucos as têm na Inglaterra. Talvez Deus tenha nos deixado famintos de sua palavra depois de nos alimentar. O povo está faminto agora. Olha. Lutero. Isto é bom. É precioso. E a palavra está nele. Mas não é a palavra. Muitos livros vieram para a Inglaterra, como este. Secretamente, nas sacas. Precisamos ter cuidado. Homens são queimados por medos. Mensagem, senhor. William, chegou. Carta de Tunstall. O bispo verá você amanhã. Graças a Deus. Talvez esteja certo, Humphrey. Talvez agora o povo esteja faminto bastante. Ah, Tyndale, entre. Sente-se. Obrigado, Sua Graça. Sir Harry Guilford me mostrou isso. Uma oração de Sócrates, traduzido do grego para o latim. É seu? É, Sua Graça. Fala bem de seu conhecimento. Como, na verdade, Sir Harry fala bem de sua convivência e modo religioso. O que deseja de mim? Eu gostaria de trabalhar como capelão, Sua Graça. E passar o seu tempo de estudos buscando traduções clássicas. Dê um presente para a língua que não posso negar. O que, eu pergunto, me recomenda você?
Erasmus fala do senhor como o primeiro inglês em grego e latim. Foi através do testamento de Erasmus em grego que eu achei a Cristo. Então Erasmus deveria ser recomendado. Diga-me, se você fosse colocado em meu trabalho, que trabalho de tradução você tentaria? O Novo Testamento, Sua Graça. Do grego para o inglês. E por isso você solicita a minha proteção. Minha autoridade episcopal. Sim, Sua Graça. Sim. Um trabalho respeitável. Nem todo sacerdote tem o mesmo dom da língua como você e eu. E a maioria ganharia com o conhecimento das Escrituras. Eu gostaria que o testamento fosse lido por todos, e não apenas pelo clero. Com o tempo, talvez. Com o tempo. Considere as estações, jovem Tyndale. Como elas mudam. O inverno se torna verão lentamente, através das muitas mudanças da primavera. O povo está faminto pela palavra da verdade agora. A mesma palavra da verdade declara que a carne não é para bebês, mas para aqueles que são fortes o suficiente para obtê-la. Quando a igreja crescer em coragem, então os alimentaremos. As Escrituras também ensinam que desejemos o leite sincero da palavra para que cresçamos fortes. Não podemos deixar um bebê sem o leite porque não pode comer carne. Você argumenta bem, e eu concordo com muito do que você diz. Além disso, existem muitos dentro da igreja que concordariam, acredito, acessíveis a uma nobre mudança. Mas você sabe, é claro, de Wycliffe e os seguidores de Lollard. E você tem que considerar bem como o leigo tomou o apoio das Escrituras e usou-as para a desonra da igreja. Eu não sustento que as Escrituras... Havia desordem, desobediência civil e ateísmo. Mas o apóstolo disse que a palavra de Deus era vivaz e poderosa. E nosso Senhor mesmo declarou que tinha vindo não para trazer a paz, mas a espada. Sinto muito. Minha casa está cheia. Eu já tenho mais pessoas do que posso empregar. Mas... De qualquer modo, estou certo que se você procurar em Londres, irá conseguir encontrar um emprego apropriado. Tenho uma dúvida aqui. William. William, você precisa trabalhar. Pra quê? Tenho divertido você? Você é um homem simples. Isso é bom. Houve vezes em que pensei que você fosse um anjo. William, o bispo de Londres pode impedir o caminho da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Sua vontade é a sua ordem. E a sua ordem é que nós deveríamos pregar o Evangelho de Cristo. De nada adianta se a palavra é oferecida em uma língua estranha. Existem outros bispos com autoridade. Eclésia. Aqueles que são chamados. Você tem usado a palavra congregação. Sim. Ainda que expressando o significado de igreja. E igreja significaria multidão de cortados, tosquiados e ungidos que chamamos de clero. A palavra eclésia. Eclésia. É comum a toda congregação que acredita em Cristo. Me desculpe. Aonde vai? Falar com Humphrey. Ele tem se aproximado de alguns impressores. Imprimiria sem uma autorização? Depois de Tunstall, não há ninguém que permita isso. Uma simples autorização impedirá o caminho da vontade de Deus? Estou preocupado, William. Tenho passado o dia falando com os impressores. Cada homem em Londres que imprime
Tenho sido um transtorno para todos. Todos eles estão sem fé? De forma alguma. Alguns estão conosco. Mas não há nenhum homem que imprima as escrituras sem autorização. E se não há ninguém em Londres, não há ninguém na Inglaterra. Então irei para a Alemanha e imprimirei lá. Se os livros de Lutero acham um caminho na Inglaterra, os meus também. Colônia, 1525. Vamos, Will. Já leu isso uma dúzia de vezes? E ainda não estou satisfeito. Isso é porque você tem uma disposição contenciosa. E porque sua tradução contesta a si própria. Enquanto estiver mais parecida com o grego. Vamos lá. Peter Quentin está nos esperando. Como isso pode parecer mais com o grego, quando uma palavra grega você atribui vários significados em inglês? Porque em um lugar, idou significa contemplar, e em outro significa ver, ainda olhar ou enxergar. Que palavra grega você usaria para contemplar? Idou. E para ver? Bem, idou, mas... Você escolheria diferente para olhar, quando o sentido é o mesmo? Não, mas... Então a tradução terá sonoridade e sua leitura será enriquecida. Se somos fiéis à palavra de Deus, não temos por que cansar aqueles que irão lê-la. O inglês é uma língua rica e bela e abençoada com uma variedade infinita. Por que então não podemos usar tudo isso? Bom dia, Herr Quantel. Se o senhor diz, Sr. Tyndale, apesar de que eu imprimi esta manhã que os dias são maus e nós devemos remir o tempo. O senhor leu a minha tradução? Seria difícil imprimir de outra maneira. Esta é uma aflição que preciso carregar para exercer o meu negócio. Sr. Quantel, seja muito abençoado por causa da sua aflição. Onde está o trabalho de hoje? Embaixo desses sacos, escondido. Se quer seus livros expostos, deveria trabalhar em Hamburgo, não na colônia. E lhe roubar um bom negócio? Ou Wittenberg? Existem muitas cidades na Alemanha onde suas heresias seriam bem-vindas. Eu fiquei perto de Hamburgo 1 ano. E em Wittenberg foi onde encontrei meu bom e fiel amigo William Royer. Tenha um bom dia, Sir. E a heresia da qual fala é o Evangelho de Cristo. Como quiser, Sir. Mas eu acreditarei em meu sacerdote. Ele é, como eu, um bom artífice que se queixa pouco. E Cristo é o grande artífice, cujo trabalho é dar liberdade. Ah, esses já estão prontos. Estão, mas não secaram. Está muito bom. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos, face a face. Agora conheço em parte.
Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destes é o amor. Senador Rink, eu fugi de Frankfurt porque os hereges de lá estavam enfurecidos. Perdoe-me se pareço um pouco nervoso. Nervoso? Comigo? Tenho uma mãe idosa e uma jovem sobrinha ainda em Frankfurt. Não precisa temer por elas. Essa é a colônia Cocklows. Temos sido poupados da loucura luterana. E enquanto existir um sopro em meu corpo, assim será. Diga-me, o que foi que ficou sabendo? 2 ingleses estão aqui nesta cidade. Este é o trabalho com o qual estão ocupados. É uma arte muito fina. O que é isto? É uma das cartas de São Paulo aos Coríntios. Achei esta amostra nos trabalhos de impressão de Peter Quentel. Por acaso? Por acaso, eu falei com alguns clientes de Herr Quentel. E um deles, um pouco bêbado, foi indiscreto. Como indiscreto? Ele disse que, ainda que o rei e o cardeal de York queiram ou não, toda a Inglaterra logo será luterana. A Inglaterra? Nunca. Ele disse que logo todo inglês terá as escrituras em sua língua nativa. E eles terão isso da colônia. Eles não terão. Onde está esse trabalho de impressão de Peter Quentel? Will! Rápido! Temos apenas alguns minutos para sair daqui, para fugir. O que aconteceu? Eles nos acharam. Rápido, temos que ir. Quem nos achou? Hermann Rink. Quem nos traiu? Isso não importa. Mas os livros, os manuscritos, temos que levá-los impressos. Tenho tudo o que precisamos. Rápido! Eles estão em todas as portas. Estes, lá embaixo dos sacos. E você, faça o mesmo com estes. E rápido, por favor. Não há mais muito tempo. Não há mais tempo algum, Herr Quentel. Por favor, deixe tudo como está. Então, Herr Quentel, quem autorizou isto? Este trabalho pérfido? Herr Quentel, não é suficiente perder o seu trabalho? Gostaria de também perder sua liberdade? Talvez sua vida? O nome é William Tyndale. William Tyndale. De repente, Wolsey, de repente, não sutilmente ou insidiosamente, mas de repente, temos as escrituras em inglês, em todo lugar. De repente, Wolsey, temos a fúria dos bispos. De repente, Wolsey, ouvimos falar do fim do mundo. E não fui avisado disso. Por quê? Isto é porque sou apenas o rei? Minha Majestade é tão sem importância? Quem é o William Tyndale? Algum pobre sacerdote, só. E é este mesmo pobre sacerdote de quem meu embaixador na Espanha me avisou há 12 meses passados? Sim. E é este mesmo pobre sacerdote que disseram tinha se encarregado de traduzir toda a escritura? O mesmo. E quanto à minha ordem para que seja achado e detido? Eu tenho homens, agora mesmo, na França e Alemanha e Flandres, que não pararam em sua busca por ele, sem sucesso. Ele vai de um lugar para outro. Talvez imprimindo as escrituras nas costas de alguma mula. Hein, Thomas? Não é assunto para se brincar, só. Você me diria que não é brincadeira? Que homem cego e simplório você mandou fazer a busca? John Hackett. Oh, John Hackett!
E onde John Hackett tem procurado? Por onde Tyndale tem sido visto ou uma palavra dita sobre ele. Hamburgo, Colônia, Worms, Marburg, mesmo Wittenberg. Wittenberg? Sim. Ele está ligado a Lutero? Sem nenhuma dúvida. Então é, na verdade, um herege. Você o achará e queimará seus livros. Você o prenderá e o trará para mim. Vamos, Thomas, eu quero falar com você. Vamos lá. E queria falar com você sobre isso. O senhor veio jogar? Não, Ana, eu vim conversar. Seria melhor jogar. Seu rosto está muito sério. O mundo é um lugar sério. Vá jogar. Olharei e me distrairei. Sua juventude e beleza me tocam. É muito evidente. E seu jeito também. Seu sorriso, sua risada. Sua inocência. Não dizem nada a você, Thomas? Se eu permitisse, eu sou um homem casado. E eu não sou? Você parece me reprovar. Não é meu objetivo reprovar ninguém, a não ser a mim mesmo, que faço sempre. Eu também. Mas um fiozinho de cabelo me faria coçar e não seria conveniente para um rei estar arranhado. Reprovo meu fiozinho de cabelo? Eu apenas gostaria que você parasse de se arranhar. Isto não é conveniente para um conselheiro pessoal, nem para um rei. Quanto ao trabalho deste Tyndale, como lhe parece a tradução? Existem erros nela. Tunstall diria que 3.000. Como ele pode dizer? Eu não sei. Ele não tem tantos dedos assim. Os erros não são muitos. Mas o livro é mau. O mal virá por ele. Por quê? Ora, vamos, Thomas. Você é meu amigo. Retribuo sua honestidade com a minha. Em minha ignorância e loucura, eu não posso ver como um simples volume pode causar tanto dano. Homens pensarão que, tendo as escrituras, têm a verdade. Mas isso é uma ilusão. Então as escrituras não são verdadeiras? Sim, elas são. Mas são como um mapa. E mesmo que um homem tenha um navio em boas condições e um mapa em sua própria língua, se ele não tem o conhecimento do marinheiro para interpretar o mapa, seu navio está perdido. As escrituras são um assunto grave. Homens precisam dos sábios conselhos da igreja para entendê-la. Mas você as lê, Thomas, em grego e latim, que são para você mais familiares do que o inglês, você entende? Em parte. Em parte, em parte. Mas você é Sir Thomas More. Se você apenas entenderia em parte, onde está o homem que entenderia inteiramente? Talvez não haja ninguém. Mas todo o corpo da igreja... Tem um problema com Catarina, minha esposa, que não pode me dar uma criança. Tem um problema com Ana Bolena, que pode me dar um filho, um herdeiro para o trono inglês. Mas não posso tomá-la como esposa. Esses assuntos não estão entre a extensão do meu conhecimento. E tem um problema com Moisés, que escreveu nas Escrituras. Se um homem tomar a esposa de seu irmão, isto será uma coisa imunda e ficarão sem filhos. Eu tomei a esposa de meu irmão e estou sem um filho. Como você interpretaria a Escritura? Eu não sou teólogo. Você é um estudioso, Thomas, cujo estudo se equipara aos melhores. Como eu deveria interpretar as Escrituras? Eu lhe aconselharia a procurar a opinião de doutores eruditos, até de sua santidade, o Papa. O Papa? Como você acha que William Tyndale responderia? Isto, Sir, terá que perguntar a ele. Há muito para perguntar a ele. Quero que você o ache. Sou o mercador, William. Meus negócios me trouxeram. Marburg, Mas Alemanha. que providência seria 1527. negociada para trazê-lo a Marburg? Procurei por você e o achei. E como eu, pode ser que John Hackett e todos os agentes do rei não estejam muito longe. Você me achou porque é meu amigo. E sabe de tudo. E porque Deus quis. Que notícias traz? Boas e más. O Novo Testamento é espalhado por toda a Inglaterra. Mas em todo lugar tem sido queimado por ordem expressa de Wolsey e do rei. Queimando os livros estão fazendo o que eu esperava. Certamente deverão me queimar também. Se eles acharem você, William, queimarão você também. Para homens como nós, a Inglaterra não é um bom lugar. Entra aí. Vamos, por aqui!
John Fritz, estou infeliz porque você, dentre todos, me tratou mal. Senhor Cardeal, isso porque fui trazido para a masmorra. Eu lhe tratei mal? Ou a questão é o inverso? Eu coloquei você em minha própria universidade para trabalhar para a glória de Deus. E diante de Deus e dessa companhia, eu declaro que esta é a minha única finalidade. Se é a sua finalidade, por que você saiu para um caminho que leva à perdição? Heresia de Lutero. Heresia de Tyndale. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo não é heresia, senhor Cardeal. É uma tradução ilicitamente feita por um pobre estudioso cujo coração está distante da graça de Deus. É uma tradução verdadeira. Fielmente feita por um dos melhores estudiosos do grego de nosso tempo. Um homem cujo coração carrega a marca de Cristo nele mesmo. E isto você sabe. Isto eu sei. Então, vendo que conhece o homem tão bem, talvez você o persuadirá a vir perante nós e responderá algumas questões. Eu não sei por onde ele anda. Dizem por aí que está no exterior. John Fritz, você está ciente de que neste reino eu sou o representante do Papa? Que eu tomo todas as decisões concernentes à religião como se eu fosse o Papa? Eu sei que Deus nos tem dado as Escrituras. Decida o que quiser, meu senhor. Mas eu ficarei com eles. Tirem-no daqui. Eu não quero mais ouvir isso. Se Deus permitisse que eu colocasse as mãos no pescoço de Tyndale... Está em todo lugar. Do mais rico ao mais humilde. Quanto mais queimamos, mais eles aparecem. E agora isso. A obediência do homem cristão. Isto é uma praga e uma infecção. Então, se o fogo não destruirá essa heresia, a sua pena o fará. Sua Graça, a lei não me permite ler heresias, nem debatê-las. Oh, não vamos nos enganar, Thomas. Terá uma licença para ler o que você quiser. Além disso, eu mesmo pagarei você 5.000 libras para fazer esta resposta. 5.000 libras? Eu poderia viver como um príncipe pelo resto da vida. Eu verei isto. Não. Eu erguerei minha pena contra Tyndale pela glória de Deus e de sua igreja. E não receberei um centavo. John! Deus seja louvado. Irmão. Entre.
Entre. Como escapou? Eu não escapei. Fomos postos em liberdade. Eu, Beth, Summer, Hadley, os outros. Em liberdade? O bom senhor tocou o coração do cardeal? Ou sei, ele não poderia mais carregar o fedor da morte. E sua situação é bastante delicada nestes dias. Eu tenho ouvido. E também muitos estudiosos já morreram em suas mãos. Mas basta, estou livre. Deus tem sido generoso comigo. Me fale sobre William, você ouviu? Sim. Ele está bem de corpo e mente, cheio do Espírito Santo. Embora todo mundo parecesse lhe fazer mal. E o trabalho? Vai bem. Logo teremos os livros de Moisés, se Deus assim quiser. Preciso falar com ele. Agora? Sim, então logo eu seja capaz. Se o achou, então também o acharei. Mas por quê? Ainda trabalho aqui para ser feito? Nada disso é tão importante. E o que eu posso fazer aqui? Eu não falo nada desse idioma. Precisamos ter cuidado. Cuidado! Sim. Homens, mulheres e crianças, todos dentre ricos e humildes, são presos e queimados por lerem e acreditarem na verdade. E também por pronunciá-la. Precisamos examinar os ensinamentos da Igreja pela Escritura. Ou entender a Escritura pelo significado do que a Igreja diz. Você pergunta se o ar dá luz ao sol ou o sol dá o ar. É a Igreja anterior ao Evangelho ou o Evangelho anterior à Igreja? É a Igreja anterior ao Evangelho, o Evangelho anterior à Igreja. Eu digo que a Igreja Católica, da qual os luteranos saíram, veio antes deles. E, portanto, é a verdadeira. Quem são vocês? O que vocês querem? Cartas e livros tem recebido ultimamente do exterior? Ultimamente? Nenhuma. Muito bem. Que ajuda tem dado para as pessoas que vivem no continente? Nenhuma. Há mais de 3 anos. William Tyndale esteve comigo por 6 meses. E a sua vida era a que um bom sacerdote deveria ter. Dei a ele 10 libras quando ele se foi. Mais nada. Onde está Tyndale agora? Eu não sei. No andamento do trabalho, eu o vi uma vez em Marburg, apenas isso. Mas ele partiu logo depois. Então, tem notícias dele? Apenas que ele naufragou e seus trabalhos se perderam. Onde está, não posso dizer. E Miles Coverdale? Não é verdade que mesmo agora, Coverdale está em algum lugar colaborando com Tyndale na tradução dos livros de Moisés? Nada sei sobre Coverdale. Se o que diz é verdade, então está melhor informado do que eu. E o que é isto aqui? Eles têm estado abertamente em minha mesa há mais de 2 anos. Eu nunca ouvi que nenhum sacerdote, frade ou leigo tenha aprendido qualquer erro neles. Não pode colocar um galho seco no fogo sem queimá-lo. Nem pode nutrir uma serpente em suas vestes sem ela lhe picar. Você é acusado de estar mantendo aqueles que estão traduzindo as escrituras para o inglês, de ter comprado tratados de Martinho Lutero, de tê-los importado para dentro do reino e, por último, de ter dito que a fé apenas é suficiente para salvar o homem. Qual é a sua defesa e argumento? Não negarei nada disso. Não tenho defesa, mas me justificarei. Eu sou mercador. O que será de meus empregados se eu for jogado em uma prisão ou for queimado? Precisam de dinheiro toda semana. Quem irá pagá-los? Considere também que meus negócios trazem grandes somas para os clientes de Sua Majestade. Se eu não estiver aqui, este comércio irá parar.
Deixe-no ir. E tenha cuidado, mercador. Os apóstolos ensinaram pela fala muitas das coisas que não escreveram, de forma que não pudesse chegar às mãos dos escarnecedores. Pergunta-se de onde vem a penitência, a oração aos santos e o purgatório. Ficaria admirado se você negasse o purgatório, Sr. Tyndale. Até por ser uma forma de lhe mandar direto para o inferno. E você confessa que ama este rapaz? Eu confesso, meu senhor. Então deixe-me falar. O amor que ela tem por você, junto com o meu amor por Lady Anna, ajudaram a salvá-lo. Se não fosse por essas duas nobres razões, você não teria tido nada além da fogueira de Wolsey. Sou grandemente e humildemente grato, meu senhor. E você deveria ser. E agora vá. Sim, senhor. E não leia mais heresias. Senhor. Mas o que tem este livro que quase custou a vida deste rapaz? Isto, my lord. Leia para mim. Os reis têm que dar conta de seus afazeres apenas para Deus. Ninguém pode ser privilegiado desta ordenança de Deus. Nem mesmo a confissão de monges e frades ou qualquer coisa que os papas e bispos possam derrubar por si próprios, exceto pela espada do rei, se eles quebrarem a lei. Assim está escrito, que toda alma se submeta aos mais nobres e altos poderes. Excelente! Este é um ótimo livro para os reis lerem e para mim particularmente. Quem escreveu isto? William Tyndale. Então eu levarei e nós conversaremos um pouco mais. Tyndale. Gostaria que estivesse ao meu lado nestes tempos. Ele precisa ser achado. Antuérpia, 1531. Obrigado. O senhor é Stephen Vaughan? Sou, sim. E leva as cartas do rei da Inglaterra? E quem é você? Eu fui mandado por alguém que se chama de amigo de vocês. Alguém que deseja muito falar com o senhor. E quem é este amigo? Onde ele está? Eu não o conheço. Mas se vier comigo, verá por si mesmo. E por que deveria acreditar? Por que não deveria? Por que enganaria o senhor? Esta pergunta eu deveria fazer. Seu amigo disse que tem estado aqui em Antuérpia há muitos meses e não tem concluído nada. E como ele sabe disso? Ele tem outros amigos aqui na cidade. Ele me pediu que lhe dissesse que você não poderia ficar mais tempo na cidade a não ser que me siga. Falta pagar a cerveja. Será paga.
Você não sabe quem sou eu? Sou William Tyndale. O rei gostaria que voltasse para a Inglaterra. O rei não sabe o que ele pede. Só posso oferecer a palavra de Deus. Pouco conforto para um homem que descartaria sua esposa, seja ele um rei ou um comum. Mas é com Roma a luta Não é dele. minha luta. Mas se vocês têm um inimigo comum, por que não ter uma causa comum? Contanto que o inimigo seja derrotado. O pensamento do rei é para Roma, seu coração para Ana Bolena, sua luta consigo mesmo. Para mim, coração e mente. Só me preocupo com a palavra de Deus. Então use a ocasião para a palavra de Deus. Venha para a Inglaterra. Tenho avisado Sua Majestade do caminho sutil do clero. Sou um servo fiel do rei e quero que ele saiba disso. Então venha para a Inglaterra. Aqui eu sofri fome, sede e frio. A ausência amarga dos amigos, necessidade e perigo constante. Mas acredite-me, isso não significa nada para mim se eu honro a Deus. Um serviço verdadeiro ao rei é um bom preço por seu povo. Deus sabe que não tenho medo de morrer e estar com Cristo. Mas como irá meu trabalho prosperar se sou preso e uma estaca irá me queimar? Você será salvo. Fale mais de Wolsey. Wolsey está morto. E Cromwell favorece você. E Thomas More é chanceler. Ele daria um braço para apertar o meu pescoço. Por favor, diga que garantias quer. Eu estou certo que o rei lhe dará. Essas promessas não me ligarão a ele. O clero irá persuadi-lo de que eu sou um herege. Então não voltará? Gostaria. Mas não posso. Se sou incapaz de persuadi-lo, por que concordou em me encontrar? Para proclamar minha lealdade ao rei. E pedir-lhe que entregue isso. Ele precisa ler. A noite está vindo e logo os portões serão fechados. Precisamos ir em caminhos diferentes. Nos encontraremos outra vez? Deus o acompanhe. Caríssimo secretário Cromwell. Declaro a Sua Majestade, em meu próprio julgamento, pensando como homem, nunca ter falado com um homem que seja mais honroso... Eu não quero saber dos pensamentos dele, Cromwell. Os pensamentos de Voldemort são bons para ele mesmo. Eu li tudo isso. O debate de Tyndale contra Lord Chanceler. E eu lhe digo isto. Está cheio de mentiras, incitação e calúnia. Então Sua Majestade mudou de opinião? Ah, minha Majestade mudou. Ouça isto e informe a seus agentes. Isto é o que Tyndale gostaria de dizer para mim, o rei. Que descaramento o homem tem. Se pudesse condescender em permitir apenas um texto aberto das Escrituras para circular entre as pessoas, eu me comprometeria a não escrever nunca mais. Eu me colocaria a seus pés, oferecendo meu corpo como sacrifício, pronto para se submeter, se necessário, à tortura e morte. E, finalmente, ele sabe o que deve esperar. Mas muito do que Tyndale escreve e fala poderia servir-lhe de vantagem. Eu imploro a Sua Majestade que lembre que admirou a sabedoria dele e quis que voltasse. E agora eu quero que ele fique longe. Ele tem um caráter perverso, endurecido, que não pode ser mudado. Eu estou muito feliz por ele estar fora da Inglaterra. Eu acharei outro estudioso, outros 100. Sim, e melhores do que este. É uma pena, Sua Alteza, que John Fritz esteja entre os sectários. Ah, John Fritz. E afinal, quem é John Fritz? Ele é um homem muito distinto nas letras e ciências. Ah! E ele também tem certas opiniões que podem dar certo conforto à Sua Majestade. Pediria para lhe dizer, Lorde Secretário, que Tyndale não é covarde, mas não quando tenho seu dúvida próprio disso. irmão é exibido sob um cavalo e chamado de herege por ninguém menos do que Lord Chanceler. Sim, não foi político, mas... Como posso persuadir o homem cujo salvo-conduto está assegurado? Um problema. Ou que sua volta para a Inglaterra lhe seria uma vantagem. Vaughan, escute-me. O rei está cansado de Tyndale. Ele está. Ele deseja muito a reconciliação de John Fritz.
Frit? A quem ele acredita, não está tão adiantado como Tyndale no caminho do mal. Caminho do mal? E o rei, sempre cheio de misericórdia, está pronto para recebê-lo em generosidade. Então tente atraí-lo. Bondosamente. Politicamente. Na verdade, este é um motivo de tristeza, Thomas. O que a sua renúncia me diz? Este alto ofício requer de um homem um alto conselho, o que eu não posso dar. Nada mais. Eu acho que existe mais. Acho que você me diria que é um homem de consciência e não pode servir a 2 senhores. Majestade, eu me alegro em servir a 2 senhores. Eu lhe sirvo como meu rei e sirvo a ele como o senhor de nós 2. Thomas, você não concorda com o meu divórcio de Catarina. E esta é a forma que escolheu para me dizer. E como passará o seu tempo? Em debates, escrevendo? E pobreza. Então vá. Thomas! Então você me reprova? E você irá à Inglaterra? Sim. John, não há homem na Terra que ame mais do que você. Ninguém no Senhor que possa realizar mais do que eu espero e oro por você. Eu realizarei isto lá e não em terra estranha. Apenas seja feliz em realizar isto, seja onde for. Nada o espera na Inglaterra. O que me espera na Inglaterra não é pior e nem menor do que você tem sofrido aqui. Tem passado fome, frio, perseguição e até naufrágio. E além disso, passou muitos anos longe de nosso amor. O que a Inglaterra fará comigo que o mundo não tem feito com você? John, você tem esposa aqui, tem trabalho. Pergunta-me o que a Inglaterra pode fazer. Pergunte aos que não podem responder mais. Pergunte a Bilney, a Tewkesbury, a Bayfield. Sim, e uma vez você me disse que eles terão uma ressurreição melhor. Se Deus me der forças, eu não recuarei do patíbulo. William, eu vou para a Inglaterra, não porque Henrique quer isso, para difundir o Evangelho de Cristo. E como irá difundir o Evangelho de um patíbulo? Quantas pessoas irão ouvir? Que benefício virá disso? Eu preciso subir a Jerusalém. Seja como Deus quiser. Querido e amado irmão, seja sério, sóbrio, sábio e circunspecto, mantendo-se humildemente, evitando questões loucas, explicando a lei verdadeiramente e abrindo o véu de Moisés para condenar toda a carne e provar todos os pecados dos homens. Mantendo então a misericórdia de nosso Senhor Jesus e deixando a consciência ferida ser absorvida por Ele. Querido de meu coração, não há ninguém em que eu tenha tão grande esperança e creia, no qual meu coração se alegre. Nem tanto pelo seu conhecimento, por mais dons que tenha, mas porque você caminha nas coisas que a consciência pode sentir e não a imaginação da mente. Você acredita que o corpo natural de Cristo, sua carne, seu sangue, seus ossos, estão contidos no sacramento? E estão presentes não só como força de expressão? Não. Eu não acredito. Apegue-se à rocha da salvação de Deus. Permaneça e entregue-se a Deus. Ele é nosso Deus e dele é a glória. Como a ovelha caminha para a mão do matador, com um olhar tímido e suplicante para que seu sangue seja logo vertido, eu também suplico a meus julgadores que meu sangue seja vertido agora.
se pela minha morte os olhos do rei forem abertos. Amado irmão, não tema os homens que ameaçam, nem crê nos homens que falam em vaidades. A sua causa é o Evangelho de Cristo. Uma luz que precisa ser alimentada com sangue e fé. Você não está só. Siga o exemplo de todos os seus outros queridos irmãos que sofreram na esperança de uma melhor ressurreição. Carregue a imagem de Cristo em seu corpo mortal e mantenha sua consciência pura e incorruptível. Sua esposa está bem disposta para com a vontade de Deus e não seria por causa dela que a glória de Deus seria obstruída. Como nosso Senhor Jesus chorou por Jerusalém, Ele irá agora chorar pela Inglaterra e irá chorar por aqueles que matam os profetas e queimam aqueles que são enviados a ela. Ele ajuntará os filhos da Inglaterra, assim como as galinhas ajuntam seus pintinhos sobre suas asas. Eu não tenho estudo, William. Mas me parece que em uma boa família, os filhos acreditam em seu pai. Mesmo quando eles não entendem a sabedoria que só os anos podem trazer. É. E às vezes, Sra. Point, uma boa mãe pode dizer a palavra certa para um filho incrédulo. Quem sabe, mesmo agora, o que o bom Senhor prepara para o seu povo. Sabe quem sou? Sim, Sua Graça. O Sr. Stocksley, bispo de Londres. E o que você sabe de mim? Que o senhor é sábio, caridoso... Não minta para mim. Não sabe muita coisa. Tunstall era sábio, caridoso, gentil e bom. Eu sou sábio. Caridade é algo que eu uso raramente, não como enganadores como você. Não, Sua Graça. Agora irei relatar o que sei sobre você. Você é Harry Phillips. Ladrão, mentiroso, um patife e uma vergonha para seu pai. Agora, diga-me o que existe em comum entre nós dois. Não pode haver nada, Sua Graça, entre um mentiroso como eu e a sua boa pessoa. É criatura bajuladora e deplorável. Eu lhe direi. O que você pensa disso? A obediência do homem cristão, prática do prelado, parábola sobre o pecado de Mamon, o Novo Testamento é em inglês. Eles precisarão ser desprezados. E seu autor? Ele deveria ser queimado. Isso. Temos algo em comum entre nós. Diga-me, por que você pensa que William Tyndale ainda vive, trabalha e infecta essa ilha com o seu veneno? Porque é astucioso e se esconde muito bem. Pois então, sua captura requer um homem de semelhante astúcia. Sim, Sua Graça. Este homem é você. Você o achará, o prenderá e o trará para mim. Mas, Sua Graça, deveria encontrar para você a mais escura, fria, úmida cela de toda Londres e lá você terminaria os seus dias. Sim, Sua Graça. Thomas More. Como está o poderoso abatido? Eu estou mais próximo do céu na torre do que estaria em minha própria casa. Thomas, eu sou seu amigo. E o rei é um bom e benevolente senhor para você. Isso nunca esteve em questão. Então fale mais. Isso é o que eu faço. Thomas, uma ação do parlamento proclamou a supremacia do rei. Ele é a cabeça da igreja. Eu não proferi uma única palavra contra isso. E nem uma única palavra a favor. Seu silêncio lhe condena. É o que eles dirão. É traição, Thomas. Se
Se eu estou para morrer, que eu morra pelo que a minha consciência me obriga. Eu morrerei pela minha fé na Igreja Católica e como um bom servo de Deus e do Rei. Mas de Deus, antes de tudo. Na juventude, todos os anos são verão. Cavalgamos juntos quando garotos, você não sabe. Mas agora o verão é passado. E olho para trás carinhosamente. É um raro e verdadeiro amigo, John. E também era Thomas More. John, não deixe ele. Isso prova o que eu disse. Quem senão um verdadeiro amigo seria tão audacioso? Ninguém, mas um amigo da juventude. Thomas era um amigo realmente. Ele perdeu sua cabeça por razões do Estado. Mas eu o amei muito. Diga-me, William Tyndale não se alojou aqui há alguns anos? Sim, há algum tempo atrás. Ele foi tutor de nossos filhos. Como ele era, então? Como ele era? Eu leio tudo o que ele tem escrito. Me parecem palavras magníficas que falam bem do homem que as escreveu. Parece que você está em divergência com seu mestre. Maldição, ela é minha esposa. Quem mais senão ela poderia estar em divergência comigo? William Tyndale era, e ainda é, um homem de coragem, sabedoria e infinita bondade. Foi como eu o julguei. É ainda, você diz. E você sabe dele? Por notícias. Está alojado com um primo, Thomas Points. Conhece o lugar? Vive no exterior, não sabemos onde. Meu primo é mercador, um viajante. Pode ter dividido um alojamento durante algum trabalho. Nada mais. Você sabe, eu sempre penso que a coroa é pesada. Quando até meus amigos não confiam em mim. Mestre Tyndale? Um momento, senhor. Por favor, leve-o. Deus esteja com você. Sir? Eu sou Harry Phillips, sir. Eu vim me instruir com o senhor. Phillips? Phillips? Eu ouvi sua pregação esta manhã. Uma palavra, se devo dizer, cheia de verdade, poder e muito da glória de Cristo. A palavra era dele mesmo. Eu estava lendo a carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas em inglês. Eu sou estudante de Louvain. Lá a palavra é tida como desobediência. Eu vim para cá o quanto antes para ouvir e aprender. Sim, agora me lembro. O Phillips. Os mercadores têm falado de você. Bastante. E de seu interesse na palavra. Acredite, meu irmão, não posso começar a dizer da alegria trazida pela liberdade aqui. Todos falam de Cristo sem medo. A cidade lucra com o mercado inglês. Por essa razão estamos seguros e deixados em paz quando estamos perto da casa dos mercadores. E qual o alojamento? São vários perto da casa dos mercadores? William. Thomas. Harry, este é o meu bom e querido amigo Thomas Point. E a senhora Points. Bem-vindo ao nosso lar. Ouvimos muito sobre você. E eu de você. Não é menos graciosa do que a mulher que me foi falada por William. William. Seu valor excede aos rubis. Tem estado muito em Antuérpia? Apenas por pouco tempo. Eu achei a cidade cheia de mercadores ingleses e seguidores do Evangelho na força da palavra de Deus. Está em cada um, Harry. A sinceridade dele favorece o evangelho que lhe vai adiante. Embora eu tema que ele prefira ser mais corajoso do que prudente. A verdade merece audácia. Embora eu me envergonhe de dizer isso a alguém como você. William, estes já chegaram. Estes volumes. Já os conhece? Como a palma da minha mão. Mas não pensei que a providência iria me dar o conhecimento de seu autor. Sem querer ser impertinente, eu preparei uma refeição. O senhor quer nos acompanhar? Madame, está escrito que os anjos têm aparecido com o aspecto de homens, mas vejo que também como mulheres. William, você conhece este homem? Por que pergunta? Eu não sei dizer. Podemos confiar nele? Mas é claro.
Como pode pensar mal dele? Parece ser um homem de maneiras tranquilas e bom comportamento. Vamos ao jantar. Thomas, fale com ele. Amanhã. Deixe-o merecer sua confiança. Faz muito bem falar dos perigos de Antuérpia. Um homem poderia se afogar e ser levado numa inundação. A chuva irá passar, acredite. Amanhã estará tudo bem. Mas os inimigos do Evangelho ainda estarão conosco. Se você voltar para a cidade, já sabe que deve ter um guia. Eu devo voltar, tenho várias compras a fazer. Mas, diga-me, fala de perigo? O mestre Tyndale não teme que alguém possa ser subornado? Um amigo, talvez? Mestre Tyndale pensa bem de todos os homens. Algumas ideias não encontrariam lugar nele. Eu trago muito ouro. Para quê? Para minhas compras. Bom. Nosso amigo está gostando muito da cidade. Mas existe muito sofrimento. E alguém está sempre temeroso que alguma nova praga apareça. Mas Deus está aqui, desenvolvendo sua vontade. E você também. Eu gostaria de ir com você para testemunhar sua pregação e ministério. Então venha. Há sempre trabalho. E você, Thomas, também nos alegrará? Amanhã eu irei para Londres. Os negócios me tomarão algum tempo. Então seremos eu e você, William. Trabalharemos na palavra de Deus de manhã e depois iremos comer. E tudo por minha conta. Se é seu desejo. É claro. Claro que sim. Mas, então, é um momento. É aqui, meu amigo. Isto é suficiente. Devemos fazer com o nosso vizinho o que Cristo fez por nós. William! Harry! Pensei que tivesse perdido você. Perdoe-me. Parei apenas para conseguir este volume. Um presente para o meu tutor. Você parece conhecer essa cidade melhor do que eu, Harry. Bom dia. O trabalho matinal faz muito bem. É para a glória de Deus. E pela graça de Deus. É Ele quem faz o trabalho se nós o deixarmos agir. E assim nós ganhamos o nosso pão. William, eu acho que fui roubado. Roubado? Onde? Eu não sei. Não faz mal. Eu levava só alguns shillings. Só que eu ia pagar a sua refeição. Eu tenho dinheiro. Eu pagarei a refeição. Não, está proibido. Este convite foi meu. Talvez você me empreste o dinheiro que eu perdi. Claro. Pronto. Aqui está. Eu lhe pagarei assim que voltarmos, tá? Quando puder, Harry. Quando puder. Estou lhe devendo duplamente, William. Fuja! Harry! Fuja! Salve-se! Sim. Este é o homem. Levem-no. Castelo Wilworth, Bélgica, 1535. O que eles fizeram? William! E você, meu amor? Está ferida? Eles o levaram, querido. Eles procuraram. Pegaram seus livros. Eu tenho feito o que posso. Eu tenho escrito cartas. Mas, Cromwell, você tem a atenção do rei. Sua atenção. Por mais que eu faça, não tenho mais que sua gota ou sua perna ulcerada. Sua atenção está voltada para isso. Não estou brincando. Nem eu. Os negócios da igreja e do Estado dependem igualmente da disposição de Henrique. E a disposição depende do sofrimento que seu corpo lhe traz. Mas você pode falar com ele. Uma vez ele pensou muito bem de Tyndale. Ele não pode alterar sua opinião tão facilmente. Não pode? Pode lhe perguntar. Sim. Posso lhe perguntar? Não! Não, não, não! A sua Lady Ana pediu que lhe perguntasse.
Quando Lady Ana dignar-se a carregar um filho, então eu ouvirei seus pedidos. Até então, Tyndale pode apodrecer e ela pode apodrecer com ele, que eu não me preocupo. William Tyndale, o rei da Inglaterra tem queixas contra você por crimes cometidos em seu reino. Você foi preso e foi responsabilizado por heresias como estas. Primeiro, você sustenta que a fé se justifica sozinha. Segundo, você sustenta que acreditar no perdão dos pecados e aceitar a misericórdia oferecida no Evangelho é suficiente para a salvação. Terceiro, você declara que a tradição do homem não pode ajudar a alma. Quarto, você afirma que nem a Virgem, nem os santos suplicam por nós pessoalmente. E quinto, você defende que nem a Virgem, nem os santos deveriam ser invocados por nós. O que responde? Eu respondo com a consciência limpa diante de Deus e do homem, de que nunca sustentei, afirmei, declarei ou ofendi nada contrário ao propósito das Sagradas Escrituras de Deus. E disso, e apenas disso, me defendo. Você diria então que apenas a fé se justifica e não as obras? O fruto que cresce em uma árvore não faz da árvore boa ou má. Ele apenas nos faz saber se a árvore é boa ou se é má. E obras não fazem do homem bom ou mau. Elas apenas fazem ficar evidente a outros homens se aquele que realiza as obras é bom ou mau. O homem se reconcilia perante Deus apenas pela fé. E as obras não servem apenas para fazer que isso seja reconhecido diante dos homens. Esta é a questão do apóstolo Paulo. Como está escrito: pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós mesmos. Este é um dom de Deus. Não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. Para a Marquesa de Bergen, eu creio com respeito que a senhora não participou do que foi determinado ao meu respeito. Portanto, imploro a Sua Excelência e para o Senhor Jesus que, se eu tenho que permanecer aqui até o fim do inverno, que me permita receber dos meus queridos um capuz, porque eu sofro grandemente com frio na cabeça e sou afligido com um constante catarro, o qual vem aumentando nessa cela. Uma coberta também e um pedaço de pano para remendar minha calça. E peço que seja permitido ter uma lamparina à noite. Mas, mais do que tudo, eu imploro e suplico sua clemência, que irá me permitir ter a Bíblia em hebreu, gramática em hebreu e um dicionário de hebreu, para que eu possa passar o meu tempo estudando. Mas se nenhuma outra decisão tem sido tomada a meu respeito, de ser executado antes do inverno, eu serei paciente, permanecendo na vontade de Deus, para a glória e graça de meu Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito eu oro que possa sempre dirigir seu coração. Amém.
Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Quando Tyndale morreu, já haviam 2 Bíblias circulando na Inglaterra. Cada uma continha efetivamente a tradução de Tyndale do Novo Testamento. E muito do seu trabalho foi usado para o Velho Testamento. Quando uma delas, a versão de Coverdale, foi apresentada a Henrique VIII, ele foi assegurado pelos bispos de que não encontraria erros nela. Então, se não existem heresias, em nome de Deus, deixe ser levado para o meio do povo. No ano seguinte, Sua Majestade autorizou uma pequena frase de imenso significado para ser adicionada à primeira página da Bíblia em inglês, realizado com a mais generosa autorização do rei. Em 5 de dezembro de 1538, Henrique ordenou que toda a igreja na Inglaterra exibisse um livro do maior volume da Bíblia em inglês. Toda a Bíblia, impressa naquele país, era o coração da reforma na Inglaterra. Isto permaneceu como um memorial ao William Tyndale e uma resposta à sua oração enquanto morria.